A principal queixa é que o executivo ele não tem feedback de nenhum tipo, ou seja, o executivo ele acaba desenvolvendo a carreira dele sem saber se o que ele está fazendo está correto ou não. Aliás, esse é um problema que ocorre para todos os níveis, não só no nível executivo. Em geral, a nossa experiência com feedback é, enquanto você faz tudo certo, o feedback é o silêncio, e quando você faz uma única coisa errada, vem um taco de beisebol na sua cabeça e você sabe então que você fez algum negócio que não deveria ter feito. Isso não é muito positivo, porque quando você tem esse tipo de experiência, você acaba se tornando uma pessoa que faz menos, porque se você fizer menos, você vai errar menos e, portanto, vai ser menos repreendido. Mas a experiência, em geral, dentro das empresas, é a ausência completa de feedback. O que ocorre é que a maioria dos líderes não sabe que existe método para dar feedback. Então, para você se preparar para dar um feedback, você precisa, primeiro, verificar qual foi a cena, o que aconteceu exatamente que não era para ter acontecido, você descobrir qual o propósito da empresa, do departamento ou da tarefa não foi cumprido com aquela cena e explicar isso para a pessoa, quer dizer, explicar o propósito, explicar aquilo que ela fez, por que não cumpre o propósito, ou seja, existe um método para você desenvolver o feedback. Você não consegue dar feedback simplesmente pela sua experiência, vendo outras pessoas fazer, você precisa realmente treinar isso. Então, a recomendação é que a pessoa leia tantos livros que ela conheça sobre liderança, onde tem essa prática de feedback, livros específicos sobre o tema, que ela possa ter um mentor ou um coach orientando quais são as melhores práticas e observando exatamente dentro do contexto dela qual é a melhor forma dela desenvolver as pessoas. Aliás, uma recomendação é que o líder pare de usar a palavra feedback dentro da empresa e comece a usar a palavra orientação. Por quê? Porque o feedback, na verdade, é disso que se trata. Você orientar a pessoa de como ela pode fazer para interromper um comportamento que não cumpre o propósito da empresa, ou uma orientação de como que ela pode reforçar aquilo que cumpre o propósito da empresa. A palavra feedback está tão desgastada dentro da organização que se você quer ver uma pessoa ter uma indigestão e você virar para ela e falar assim, olha, eu preciso te dar um feedback, mas depois do almoço, a pessoa não vai nem conseguir comer direito. E se você quiser realmente matar uma pessoa, você virar para ela e falar assim, olha, eu preciso te dar um feedback importante, mas eu estou saindo de férias, daqui a 30 dias, quando eu voltar, eu te dou esse feedback. Você vai voltar, a pessoa virou um zumbi dentro da empresa. Então, usa a palavra orientação, procura diminuir o impacto disso para a pessoa, para que ela possa ouvi-lo de uma forma mais racional e entender que o propósito de você receber essa orientação é que, primeiro, você comece a fazer aquilo que está de acordo com o que a empresa precisa, que você possa fazer parte de um time contribuindo para os propósitos da empresa e que isso vai valorizar, inclusive, você no desenvolvimento da sua própria carreira. O propósito de um líder é desenvolver outros líderes e o feedback é uma ferramenta fundamental para isso. Quanto mais o líder usar métodos para fazer esse desenvolvimento, melhor sucedido ele será nesse propósito. Na verdade, o feedback ele tem que se pautar pelo propósito que não foi cumprido devido a uma ação da pessoa. Então, sempre relembrando, a função do líder é formar as pessoas, é formar outros líderes, para que eles possam cumprir os propósitos da empresa. Como essa é a função do feedback, ele é dado também tendo como norte, como orientador, o propósito. A partir do momento que você tem isso, e você tem um comportamento aqui que não cumpre esse propósito, aí é o momento de você dar o feedback. E toda a referência é esse propósito aqui. É dessa forma que você consegue organizar a sua conversa desde o começo, dizendo, olha, esse comportamento não cumpre esse propósito, até o final do feedback, quando você fala, olha, e aí, como é que nós vamos fazer para que isso aqui não volte a acontecer? É nessa linha que você tem que seguir a conversa, o diálogo do feedback. Aquele não é o momento de você, eu estou irritado com você, eu vou dar uma bronca, eu vou extravasar minhas emoções, eu vou rotular você, não, porque você é um irresponsável, porque você é uma pessoa que não presta atenção nas coisas. Na verdade, um grande segredo do feedback é você conseguir olhar para a cena, para aquilo que a pessoa fez e descrevê-la como se fosse uma câmera de vídeo. Ou seja, em vez de dizer à pessoa, olha, você xingou, você foi mal educado com o diretor ao telefone, você dizer, olha, você se dirigiu ao diretor usando palavrões e falando em voz alta. Ou seja, descrever a cena. Porque a câmera de vídeo ela não filma alguém xingando, ela filma alguém falando palavrões em voz alta. Então, quanto maior a sua capacidade de falar isso, o que acontece? Você não usa rótulos e, ao não usar rótulos, você diminui o estado emocional da conversa. Porque quanto mais você começa a usar
essas questões, você é um irresponsável, você foi infantilizado, você xingou o nosso diretor, isso tudo vai aumentando a emoção. E o que você quer é o contrário, você quer que no feedback as pessoas tenham uma conversa com você para que possam entender exatamente o que é para ser interrompido, para cumprir o propósito da empresa. Então é falar com uma voz neutra, usar a cena exatamente, descrever a cena, explicar por que ela não cumpre o propósito e fazer o compromisso ser estabelecido. Sem adjetivos. Né? Sem adjetivos, não usar adjetivos, não usar rótulos, não qualificar a pessoa naquele momento.